Fé, certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E a história está recheada de homens e mulheres que tiveram fé. Fique conosco, pois nós queremos mostrar para você alguns exemplos de fé. Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E nesta série de mensagens nós queremos responder a pergunta: o que é fé? Não somente a história, mas a Bíblia está recheada de exemplos de fé. De pessoas que precisaram crer, confiar, partir com uma certeza, mesmo sem conhecer para onde estavam indo, porque receberam a palavra de Deus. Logo após o autor de Hebreus dizer que fé é confiança, certeza, uma visão esperançosa, ele também, no capítulo 11, que muitos chamam de a galeria dos heróis da fé, nos dá uma lista enorme de muitos exemplos de pessoas que tiveram fé. Nessa galeria de heróis nós não vamos encontrar pessoas perfeitas, sem falhas, sem pecados. Pelo contrário, vamos encontrar pessoas que são muito parecidas conosco. Mas qual é a grande diferença? Todos eles viveram pela fé. Exemplos como o de Abel, Abraão, Noé, Moisés, todos eles viveram pela fé na promessa de Deus, na sua palavra. Mas o interessante é que, depois de uma lista enorme de exemplos de fé, no capítulo 12 de Hebreus, o autor faz questão de nos apontar em quem verdadeiramente temos que colocar os nossos olhos, a nossa confiança, o nosso coração. Veja o que ele diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Uma nuvem de testemunhas, homens e mulheres que apenas viram de longe, que aspiraram, que desejaram, mas que não construíram essa confiança daquilo que se espera em si mesmos, mas na promessa de Deus, na sua palavra. Deus, pela sua palavra, está chamando a mim e a você, nesse momento, a olhar também para esse firme fundamento que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não confunda admiração com devoção. Sua devoção deve ser toda para Jesus Cristo, quem o autor de Hebreus nos diz. É para Ele que você deve olhar. É sobre Ele que você deve construir toda a sua confiança e esperança, naquele que suportou tamanha tristeza por causa de pecadores, aquele que suportou uma morte terrível por causa de todos nós, mas que ressuscitou e que é o autor da nossa fé. Tudo isso para que a gente não se sinta nem cansado, nem desanimado, mas para que tenhamos alegria e esperança em Jesus Cristo. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crer. Preciso
Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar. Tenha muito cuidado para não confundir fé com admiração. Fé é uma coisa, admiração é outra. No capítulo 11 de Hebreus, existe uma referência preciosa sobre heróis da fé, homens e mulheres que inspiraram gerações com um modelo de fé, com um exemplo de fé que deram. Se você ler Hebreus capítulo 11, verá isso. Nomes na história bíblica como Abraão, Moisés, Sansão, Jefté, Débora, são exemplos clássicos de pessoas cuja fé deveria nos inspirar e cuja admiração ela é necessária. Nós devemos olhar para essas pessoas de fé e nos sentirmos inspirados por elas. Essa é a grande verdade. Porém, é preciso tomar cuidado para que essa admiração não se transforme em algo danoso, a ponto de remover os nossos olhos ou tirar o nosso olhar daquele que nós jamais deveríamos perder de vista. Logo em Hebreus capítulo 12, nós encontramos um texto que nos aponta a beleza das pessoas que caminharam pela fé, mas para onde ou em qual direção o nosso olhar deveria estar fixado. O autor à carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, começa o versículo com uma afirmação contundente, dizendo: fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fixando os olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós que temos falado de fé, olhamos para pessoas de fé no decorrer da história e ficamos admirados, nos sentimos inspirados e queremos até imitá-los em alguns momentos, e não há nenhum problema nisso. A grande questão é quando esses modelos de fé, esses exemplos de fé, são capazes de remover
ou de tirar de cada um de nós esse olhar fixo na pessoa do Salvador, aquele que é o autor, o que começa, e o consumador, o que termina, o que finaliza a nossa fé. Nós que temos falado de fé, precisamos tomar muito cuidado, para que exemplos de fé não se tornem a nossa salvação, para que modelos de fé não se transformem no nosso grande Salvador e Redentor, para que nenhum dos santos, para que nenhum dos ídolos, para que nenhum dos admiráveis nomes da história removam dos nossos corações aquela fé firmada e o olhar fixado na pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo. Tenha muito cuidado, porque caso isso aconteça, a sua fé estará firmada em homens que, assim como nós, são pecadores. Jesus Cristo, o Santo de Deus, aquele que não conheceu pecado, cuja boca, diz a Bíblia, não transgrediu, é o nosso Redentor, porque 100% santo, sem nenhum pecado, pode nos apresentar diante de Deus. Por maior que tenha sido a história de Abraão, por maior que tenha sido a história de Moisés, Pedro, Paulo, nós encontramos nesses homens falhas, pecados, erros que nós não encontramos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se que admiração é uma coisa, devoção é outra. Nós admiramos pessoas que, como nós, manifestam uma vida de fé, mas em meio ao grande drama do próprio pecado, em meio ao grande desafio de lidar com as próprias limitações. A nossa devoção pertence a apenas uma pessoa, e essa pessoa é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse ponto, as religiões, elas cumprem um papel perigoso também, porque as religiões apontam para nomes, pessoas, ideologias, expoentes de determinadas crenças, como pessoas especiais, iluminadas, e mesmo que sejam, elas não podem ser o objeto da nossa adoração, do nosso culto, da nossa devoção. Nós não podemos olhar para os santos e identificar neles a nossa fonte de inspiração máxima. Eles, assim como nós, são imitadores de Jesus Cristo, aquele que não precisa de fé, aquele que dá origem à fé e aquele que confirma, consuma e termina esse processo de fé nos nossos corações. Hoje é uma boa oportunidade para você romper definitivamente com todos esses pensamentos inadequados a respeito de pessoas que você admira, a respeito de nomes que você valoriza, a respeito de pessoas cuja fé te inspirou. Pode ser um personagem bíblico, pode ser um personagem na história da igreja cristã ou do cristianismo, pode ser um familiar muito respeitado por você, pela sua história e pela vida de fé. Seja Abraão, seja George Miller, um grande expoente do cristianismo, pode ser um familiar, uma pessoa de devoção profunda, que te inspire, mas é preciso tomar cuidado para que a sua devoção não esteja voltada a ela. A nossa devoção e o nosso firme olhar deve estar na direção de Jesus Cristo. E se há alguma religião, se há alguma fé, se há alguma convicção ou alguma ideologia que aponte um caminho de salvação, que aponte um caminho de fé, que não seja em Jesus Cristo, você precisa negá-lo, você precisa abandoná-lo, você precisa rejeitá-lo. O nosso único caminho de fé se chama Jesus. E é para Ele, o nosso Senhor e Salvador, que precisamos olhar firmemente, sabendo que é Ele quem gera a fé nos nossos corações. É Ele quem cria a fé nos nossos corações. É Ele quem vai nos aperfeiçoar até o dia final em fé para a sua glória.
creia em Cristo e em Cristo somente. Inspire-se nos grandes vultos da história, nos familiares consagrados, nas pessoas de fé que você conhece. Tenha essas pessoas em alta estima, em grande admiração, mas jamais confunda admiração com devoção. Jamais confunda admiração com fé. Admire os santos que há na terra, como disse o Salmo 16. Mas lembre-se, a sua devoção, a sua entrega, a sua esperança precisa estar depositada apenas em um lugar, aos pés de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Olhe firmemente para Jesus. E se ainda não o fez, se as suas esperanças ainda estão na fé dos seus pais, se as suas esperanças ainda estão na fé dos grandes teólogos, se as suas esperanças estão na fé de santos que passaram pela terra, você tem um grande problema. Hoje é o dia de romper com isso e olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o único que pode manter a nossa devoção santa e pura diante de Deus. E que Ele, o Senhor Jesus, te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Não confunda admiração com devoção. Olhe firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, em quem nós devemos realmente confiar e edificar, construir toda a nossa vida. Você ouviu a palavra de Deus e talvez você esteja confundindo admiração com devoção. Talvez você pense que a fé dos seus pais é suficiente e isso te basta, ou que a fé de uma outra pessoa também basta para você. Mas o que a palavra de Deus está nos convidando é de colocar toda a nossa devoção não em pessoas. Pessoas podem ser admiradas, amadas por nós, mas a nossa devoção, a nossa adoração precisa estar no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Olhe para esses exemplos, seja encorajado, seja fortalecido, mas olhe principalmente e olhe firmemente para o Senhor Jesus. Se você precisa de uma oração nesse sentido, se você está devotando muito a sua vida a pessoas, mais do que uma simples admiração, eu te convido a orar comigo nesse momento, para que você olhe firmemente para o Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pelos exemplos de fé. Te louvamos, ó Pai, pela confiança que homens e mulheres tiveram no passado. Desde todos estes personagens bíblicos, aos grandes movimentos que aconteceram na igreja por toda a história. O Senhor despertou homens, mulheres, todos eles falhos, com defeitos, com pecados. Mas o que fez toda a diferença, ó Pai, é que eles foram perdoados pelo Senhor, porque eles tinham a sua palavra no seu coração, porque eles confiaram na promessa. Ajude-nos também, ó Deus, a não confiar em outras pessoas, a nos satisfazer em uma fé que é dos outros, mas nos ajude, ó Pai, a entender que a admiração não é o mesmo que devoção. Nossa devoção precisa ser toda para o Senhor, toda para o Teu Filho Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé e para quem, ó Deus, os nossos olhos precisam estar voltados firmemente todos os dias da nossa vida. Eu oro por aquele e aquela que nos acompanha e que talvez fez de outras pessoas o autor de sua fé, ou aquilo que é o bastante para entenderem ou desfrutarem daquilo que é fé. Eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor mude esse coração, mude essa vida, para a honra e glória do Teu nome, de modo que esses olhos sejam tirados de coisas terrenas e de pessoas desse mundo e sejam colocados em Ti e no Teu Filho, Jesus Cristo. Nós Te louvamos, porque foram esses exemplos de fé que ajudaram a construir grande parte da história
da nossa vida, da história da igreja. Mas te louvamos acima de tudo, porque quem fez é o Senhor. O Senhor começou e o Senhor terminará. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. É preciso muita fé para colocar uma criança num cesto e deixá-la seguir a correnteza do riacho, sendo vigiada pela irmã para tentar garantir seu futuro. Assim começa a história de Moisés, com a fé de sua mãe e a confiança que as mãos da providência divina guiariam aquele cesto até a filha de Faraó, que milagrosamente se afeiçoaria à criança. Livre da morte dos inocentes hebreus e criado pela filha de Faraó, este bebê, agora homem, foge do Egito por causa de um homicídio cometido, mas encontra-se com Deus quando guiava ovelhas numa visão singular, um arbusto que queimava e não se consumia. Foi ali, sozinho, diante do sublime, que ele ouviu a voz de Deus, do Eu Sou, chamando-o para uma tarefa humanamente impossível: livrar todo o povo hebreu da tirania egípcia, a maior potência política, econômica e militar da época. Ele precisaria retornar ao Egito, lugar de onde fugira, e com a missão de conduzir milhares de pessoas numa travessia impensável pelo deserto até a terra prometida. Mas ele crê em Deus. É firmado pela promessa daquele que tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre os ídolos do Egito, que por meio de pragas enviadas à terra são destruídos um a um. Este homem de fé sai com esta multidão, atravessa barreiras intransponíveis como o Mar Vermelho, recebe das mãos de Deus as provisões imprevistas que descem do céu como maná e escorrem da rocha como a água em Meribá. Desafios internos como um povo amotinado, externos como inimigos da caminhada, um deserto de serpentes abrasadoras e o propósito inegociável de conduzir um povo rebelde e incrédulo à promessa. Parece-nos que a fé de Moisés se revela na face solitária do homem que em alguns momentos parecia crer sozinho. E foi sozinho que este personagem da galeria da fé subiu ao monte pela última vez, desaparecendo de maneira que não puderam achar o seu corpo, entretanto, não sem antes ver, pela graça de Deus, aquilo que vira anteriormente apenas com os olhos da fé: a terra que mana leite e mel. Um povo em peregrinações precisou de um homem de fé. Um povo pecador precisou de um mediador. Um povo necessitado carecia de um intercessor. Ele foi tudo isso. Porém, sua vida de fé foi uma sombra daquilo que teríamos e podemos ter como peregrinos, pecadores e necessitados. Um mediador. Hoje, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, e o único que nos conduzirá pelo deserto da vida até a promessa da Canaã celestial, ao lugar definitivo de descanso na eternidade. Aquilo que fez Abel ofertar um sacrifício melhor e a Deus agradar, sinto crescer em mim, sei que preciso entregar todo meu ser a ti e só então descansar. Aquilo que fez não é escutar o aviso de Deus sobre o
você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração ou pedir para fazer parte das nossas listas de transmissões, é muito simples. Basta enviar uma mensagem de WhatsApp para o número que está aparecendo aí na sua tela. E você também pode acompanhar as atividades da nossa igreja pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou durante todo o nosso programa. Caso tenha perdido alguma parte ou a pregação da palavra, você pode nos assistir todos os sábados, às 12h30 e às 21h30. Creia em Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé, e que Deus abençoe grandemente a sua vida.